só queria, no início da tua palestra, você falou sobre que você tem que ficar tocando durante 3 horas, sempre com o mesmo tema, será uma repetição, né, com toda a variação, com referência. Eu queria saber, quando você estava falando sobre isso, eu pensei nos improvisos do jazz. Eu queria saber como é que esses caras fazem, não é? Eles ficam tocando, inventando. Os grandes nomes de jazz já fizeram isso, né? Eu pensando em Miles Davis, por exemplo, né? Tocando tudo aquilo sem parar. E o que eles fazem, né? Com todos esses componentes, né, da música? Eu acho que tem várias maneiras de te responder, mas são pessoas que se apaixonaram pelo processo de variação. E isso é o que é também inerente ao jazz. Aliás, não é que é também, isso é o jazz. Isso é o jazz. Porque o que caracteriza o trabalho do músico erudito? O estudo de uma partitura. A música é dada, é uma música grafocêntrica, ela está lá do jeitinho que ela foi pensada, né? Ela é gestada para tá emoldurada, né? O jazz, ao contrário disso, é quase a antítese disso. O jazz, ele é difícil. Quando você passa um jazz para a partitura, ele morreu. É quase isso. Vai ter gente também que vai dizer que não, tem várias linhas, mas assim, o que a gente tem no jazz de fixado é um tema. E a graça é sair e voltar para esse tema. Então, eu cansei assim, eu sou aquele apaixonado, mas assim, eu não conheço muito. Sempre que eu posso, eu estou ouvindo alguma coisa do jazz, ou dos nossos jazz, né? Que são assim, a bossa nova, enfim. Mas eles têm uma paixão pela criação instantânea. É bem isso mesmo. Só que o que rege lá dentro em termos de sintaxe também é de tudo um pouco. Eles usam de modalismos, eles usam do sistema tonal, mas a brincadeira é sempre o sai e volta. Quer dizer, como que eu estou brincando com esse sistema tonal e depois eu traio esse sistema. Eu vou a ponto de formular as sonoridades minhas, né? Aquilo que eu estou... e é também esqueci agora o teórico que fala isso, em inglês, esqueci agora. Só fechando mesmo, porque nessa confusão eu tive... eu lembrei quem fala do jazz de uma maneira interessante é o Nicholas Cook, em inglês. E ele fala com um evento social, que tem toda uma discussão em cima disso, e é bem interessante, porque ele acrescenta que esse é um evento que ele tem a duração que tem também por causa da situação social, dos desafios que se colocam. Então é tudo junto, é o prazer pela variação e também o social junto disso. É como se é uma festa, né? É diferente e com muita erudição no sentido que para tocar jazz e improvisar em cima disso tem que conhecer profundamente esses elementos organizadores do discurso, até para ter a graça e também a diversão de você sair e entrar no sistema, atrair, brincar com o próprio sistema, fazer ironia com o próprio sistema, através do seu instrumento criando, né, brincando, refutando, retomando. Então eles partem para improvisos de 40 minutos e você já esquece completamente. Quer dizer, logo no segundo minuto você já não sabe mais que música que é. E depois quando volta, ele ressignifica todos esses 40 minutos dentro da estrutura que ele criou. Cria-se uma estrutura também no final, uma forma. E aí você consegue entender que aquele monte, consegue fazer um link, que aquele monte de improviso, na verdade não era só, essa é a habilidade do músico de jazz, fazer aquilo se incorporar ao discurso de volta, quando ele volta ao tema. Então é um barato mesmo, assim, eles fazem isso mesmo, de improvisar, né, de uma maneira, enfim, eles são que realmente improvisam, né. Bom, eu acho que o Grupo Lectura acertou mesmo na escolha dessa nossa linha de discussão desde quarta de manhã até agora. E eu fico pensando em todas as palestras que nós tivemos e você dizendo agora
sobre a linguagem musical e nós conversamos ontem sobre a linguagem escrita, muito sobre a linguagem escrita. E você vem dizendo os mesmos termos que nós dizíamos para a linguagem escrita. Então, você percebe que ele usou discurso, semântica, sintaxe da música e tudo isso. Inclusive a forma, que tem tudo a ver com a oficina de poesia que nós fizemos, A, B, A e as outras formas, que a gente faz isso, a gente brinca facilmente na poesia, porque a gente sabe ler e escrever o código da escrita. E aí você mostra que, então, esta linguagem musical tem muita referência na estrutura, quer dizer, muita referência porque usam termos que a linguagem escrita usa também. Nós usamos sintaxe, nós usamos frase, nós só não usamos frase musical, então vocês colocam um adjetivo, né? Para modificar, para dizer, eu não estou falando da frase do texto escrito, mas eu estou falando da frase do texto musical. E a minha pergunta é, nós estamos agora nesse movimento de que a música tem que entrar na escola, mas as pessoas não estão formadas para ensinar isso. Os exemplos todos que nós fomos tendo durante o evento, que se referia à escrita, a gente minimamente conseguiu entender e poder pensar e ir além. Quando você fala em frase musical, e você tocou, eu não detectei nenhuma frase musical. E ontem, então, estávamos conversando que a criança só tem noção de palavra quando ela aprende a linguagem escrita, porque na linguagem oral tudo se gruda, emenda uma coisa na outra, né? Não há espaço em branco, portanto seria uma coisa única. E a minha pergunta é assim, é esta: para a gente ter essa, eu entendi perfeitamente e acredito muito nisso que você falou, para a gente conseguir entender com profundidade esse discurso musical, é preciso conhecer essa linguagem. Assim como talvez aquele alfabeto funcional que lê uma coisa mas não compreende, seja aquele que escolhe essa música ruim que o cara do teatro acabou de falar. Né? Sim. Justamente porque ele não consegue entender esse discurso para além, um discurso mais rebuscado. E a minha pergunta é essa, são duas em uma. Como a gente pode trabalhar essas questões com as crianças lá na escola, porque para nós hoje aqui é uma aula que você está dando dessa composição, dessa linguagem específica, que eu vou sair daqui e vou ouvir música e vou ficar procurando cadê a melodia, cadê a harmonia. Talvez eu não consiga, mas pelo menos você já me mostrou uma coisa e eu vou avançando. Então, como a gente pode mostrar isso na escola? Nós temos esse problema. Os professores colocam um CD, faz a criança ouvir, canta a música e acabou. Isso é aula de música. Isso não é aula de música, vai continuar na mesma coisa. E a outra questão é, será que na música, então, eu preciso ler partitura? Se eu leio partitura, eu consigo, evidentemente, descobrir melhor a frase musical, a sintaxe da música. Assim como, quando eu me aproprio da escrita, eu consigo pensar melhor algumas formas da língua que sem a escrita eu não conseguiria. Entendi. Né? Na fala, embora a fala seja uma manifestação da língua, mas ela é diferente da escrita. Então, embora eu tenha ouvido, eu aprecio a música me traz um sentimento, eu vivencio coisas, mas essa compreensão, seria legal eu conhecer a linguagem escrita da música? É a linguagem escrita da música que vai fazer com que eu tenha essa profundidade? E como isso é possível na escola, nessa situação terrível que a gente está, de ensinar música, colocando CDzinho e fazendo a criança ouvir? Tá. Posso começar pela segunda? Pode. Depois eu... Põe o microfone, porque... Tá. Eu vou começar pela segunda, eu acho mais fácil, do jeito que eu estou pensando, aí eu pego a... Alô? 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 Foi. Deixa eu ver. A questão da criança, a primeira, a questão, na segunda, a questão da escrita. Eu tendo a dizer que ajuda você buscar essa formalização do conhecimento, mas para entender as estruturas musicais, mas não creio que seja uma condição sine qua non para você entender, para você se aprofundar nos discursos. Né? Esse entendimento da sintaxe, independente do que ela diz,
para o músico, esse entendimento profundo, realmente é como é o cotidiano do estudo do músico no seu trajeto profissional. Ele realmente precisa encontrar a sua verdade nisso, né? Enfim, ele tem que ler filosofia, ele tem que ler Parison, Gadamer, todos, mas assim, é encontrar a sua maneira de se colocar também no texto e também de se ausentar também. Tem toda uma relação com a interpretação, é um campo vastíssimo, eu não falei nada de interpretação aqui, inclusive é o meu campo principal, a interpretação e tudo que diz respeito a ela no campo teórico também. Nossa, insiste, eu me esqueci. E aí, então, eu acredito que a gente tenha mais clareza na medida que a gente sim consiga formalizar aos poucos. Eu não sei se é exatamente aprender a ler, em que nível e tal, mas eu me referia a tentar isso simplesmente não pode ter todo esse estudo musical sem especificamente o treinamento da partitura. Isso é possível? Completamente possível, eu acredito que sim. Porque as estruturas musicais que fazem sentido, que partem da célula, motivo, frase, período ou sentença, aí você entra nas formas, as pequenas formas, as grandes formas, as formas que são exceção, enfim, são exceções. Então, isso pode ser passado de uma maneira, por exemplo, oral, e você, de maneira que você consiga estabelecer todos esses sentidos. Quando é propositivo, quando é uma estrutura, então responde a melodia. Exatamente. Por isso que a música é o que é uma arte que não tem esse muro, né? Não vejo esse muro nessa necessidade, e tanto que a gente tem músicos magníficos fora, o Hermeto Pascoal, se bem que acho que esse pessoal todo, na verdade, é mais eruditizado do que a gente pensa, mas você vê pessoas talentosíssimas. Eu conheci o Yamandu e ele fala de como ele não estudou, foi estudar depois, e já era um cara que era no violão, Yamandu Costa, para quem conhece. Então, felizmente, eu acho que isso felizmente, né, porque eu nem gosto muito de pensar no músico como aquele cara do papel, sabe? Porque música não está no papel, não tá ali. Aí, assim, para nós, então, até que o papel ele é fundamental. A gente tem um tipo de encaminhamento desse músico. Eu vou chamar de acadêmico, mas pode ser de conservatório. Na Europa vai ser o cara do conservatório, né? Ele vai para a academia se ele quiser ler filosofia de música, né? Mas ele é o cara do curso técnico conservatório, né? Vamos dizer assim, esse prático, né? Enfim, não creio que seja necessário, mas nos nossos moldes é a forma de você se profissionalizar, é todo um caminho que tem a escrita junto. Então é possível você fazer uma coisa, como aí também vou chegar na questão da criança. Também o trabalho pode ser muito rico com a criança sem a necessidade da grafia. Aí já não é a minha área, por isso que eu deixei como segunda, né? Não é a minha área, eu não sei dizer exatamente, mas trabalhar com a criança, você tem que trabalhar com os estímulos sonoros, frases curtas, perguntas e respostas musicais, com as melodias delas, é completamente possível. E é como é feito, na verdade, com algumas escolas que eu sei que os meus colegas têm contato, tem os estágios, porque eu sei que a coisa está difícil, eu não sei como é que está, nem consigo me colocar na questão. Mas eu tenho tive já alguns alunos da licenciatura que eram estagiários de e-mail, e eles relatam até experiências muito boas. Tem uma colega que está na ESEBA, do violão, inclusive. Então, eles trabalham praticamente de uma maneira muito lúdica, onde nem se pensa essa grafia, creio eu, até onde eu saiba, não se pensa o exercício, ou que seja um exercício consciente para desenvolver habilidades musicais, mesmo que não tenha grafia. A coisa é muito mais lúdica, tende a ser muito mais lúdica. Então, você aprende, por exemplo,
Elefantinho não sai do tom, toca a música, parará, tá, tá. Alguma coisa assim, você usa só 2 notinhas para mostrar a musiquinha estática dentro de um pedalzinho. Mas ela não sabe, nem o que ela tem nem noção do que ela está fazendo, a criança. Já vê alguma coisa desses trabalhos com criança. Então são as músicas bem pensadas para isso, né? E quando ela aprende a dar os nomes aos bois, dentro dessa teoria, né, dentro dessa construção, ela já realiza quase tudo, já está incorporado. Mas aí, como a respeito especificamente de como a coisa está nas escolas, eu não sei te falar. Eu sei que tem algumas escolas muito bem atendidas, mas eu não sei na sua totalidade como é que está a situação, sabe? Eu sei que não tem, mas o Uberlândia parece que tem um pouco mais, uma situação até favorável, com o trabalho da universidade, dos colegas, até onde eu saiba, mas eu realmente não sei te falar. Tá? Olha, professor Maurício, eu queria, antes de tudo, né, também agradecer por essa oportunidade da música dentro da academia e dentro dessa palestra. Né? É novidade para a gente no contexto da nossa escola, né? Africana e particularmente da escola moçambicana. No entanto, eu também gostaria de dizer que a música, para o africano, ela integra toda a questão da humanidade, né? Toda a questão do ser. Então, você encontra música no nascimento, né? Na cerimônia do nascimento. Você encontra música no aniversário, você encontra música no casamento, encontra música na morte. Né? Então, a música é a expressão da vida, não é, para o africano. Ou seja, não existe vida para o africano sem a música. No entanto, não há estudos assim aprofundados sobre a música. Eu vejo esse contraste. E a minha pergunta seria, eu cresci num ambiente cristão, católico, e em casa havia muitos instrumentos que as pessoas tocavam, tá? E a gente ia tocando, roubando o violão ou o teclado de casa, e mexia, né? E nesse ritmo a gente acabou aprendendo algumas melodias que a gente tocava. A minha pergunta eu gosto da música, né? É possível aprender a tocar, por exemplo, o baixo sem antes ter passado por violão ou alguma iniciação ao violão, e a pessoa aprender diretamente do baixo? O contrabaixo? Sim, eu te falo. Quer que eu fale no microfone ou fala assim? Tanto faz. É completamente possível esse aprendizado. O que ocorre é que quando você aprende, normalmente a gente tem assim o violão os instrumentos menores, os instrumentos às vezes mais em conta nas nossas casas. Comigo foi assim. Aliás, eu comecei tocando em missa. Eu também cresci em um ambiente assim. Todos os meus irmãos tocavam e eu também fui tocar na missa e comecei assim. Aí depois a coisa começou a tomar uma proporção maior. Eu era criança ainda. Mas o que é que acontece com esse instrumento? Coincidentemente, o violão, que é um instrumento às vezes até um instrumento, vou chamar mais comum, não é exatamente isso, mais comum porque familiar, porque é um instrumento harmônico e que propicia, no que você começa a brincar com o violão, mesmo da forma mais ingênua do mundo e rudimentar, você está mexendo com uma orquestra. Então, só que você não tem a menor noção disso. É orquestral o funcionamento do violão. E aí que eu te falo, é possível, mas da mesma forma que uma pessoa pergunta, é possível que eu aprenda a cantar sem tocar violão ou sem aprender? É possível, claro. E os intuitivos aí, cantores, estão aos montes, e gente boa, inclusive.
Mas o violão, se você passa por ele, você tem uma base perceptiva inconsciente de primeira. E aí te ajuda no contrabaixo. Eu acho que a evolução ela é mais natural a partir do momento que você já toca um instrumento harmônico. Pode ser o piano também. O violão pela familiaridade por ser de cordas, né? E o contrabaixo, obviamente, muitas coisas vão coincidir mesmo, né? Localização de notas e tal. Mas é completamente possível. Só que essa brincadeira, quer dizer, jamais eu ensinaria uma pessoa a tocar violão clássico sem nunca ter pego no violão. Eu acho um crime isso. A pessoa vai ficar 5 anos martelando. Não estou falando isso não, gente. Quem quiser, podem começar, que não é assim não. Pode ser que Mas assim, fica tudo mais difícil. A noção de cadência, aquela coisa que eu comentei de atração e repouso, você não, às vezes, não vai conseguir passar isso para a interpretação de uma partitura. Você tem vivenciado isso no coração mesmo. E esse instrumento, coincidentemente, é bom para isso, para você sentir as cadências da maneira mais simples de se realizar, com trocas muito simples, né? E ele é rítmico também, então você tem que percutir. Aqui você tem uma bateria, aqui você tem uma orquestra, então ele é completo, né? Você faz a valsa aqui. E aqui você faz a orquestra, né? Então ele dá essa base perceptiva, inconsciente, que ajuda. Aí ajuda no quê? A aprender música, qualquer que seja o instrumento, qualquer coisa que você queira. Se você passar pelo violão antes, eu acho que fica mais fácil. Guitarra, violino, qualquer instrumento. Inclusive instrumentos que não sejam de cordas, né? Mas é possível sim, tá? Eu vou passar a palavra para a professora e a gente encerra para a gente entrar na segunda palestra da manhã, tá bom? Eu peço desculpas às pessoas e as perguntas a gente faz à tarde. Bom dia. Bom dia. Quero te agradecer por proporcionar melodia tão gostosa e tal. Tenho que encerrar com ele tocando, mas tudo essa parte. Ansiosa. Só uma experiência, como você falou, você perguntou, Adriana, e vocês não sabem como é que está na escola. Eu sou da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, colégio universitário. Nós temos lá música, né? Mas não como disciplina, mas dentro da disciplina de arte, as linguagens, né? Nós tínhamos arte cênica, teatro, né? Que é o teatro, e faltava música, né? E quando não teve o professor de música formado, não houve realmente na matriz, né, a disciplina. Então, ela é dividida. E quando tu perguntaste a relação da questão da música, né, com a escrita, né, e colocaste, as pessoas colocam CD, criança, viva, não fala. Aí, como é que a gente trabalha? Quando o professor de música, ele planeja junto com os seus professores da linguagem, na disciplina de arte, a preocupação exatamente, eu acompanho um pouco como coordenadora esse trabalho, é a questão ter uma sala de música, né? Lá realmente os meninos saem da sala de aula e vai para essa sala, para esse outro espaço que é a sala de música. Não tem todo o aparato necessário. Então, o que é trabalhado em relação à questão do processo de ensino-aprendizagem? Porque tem que se perguntar qual o papel da música no desenvolvimento biopsicossocial, emocional, cognitivo da criança, porque está dentro da matriz curricular. Então, tem que ter essa ponte, né? Então, a professora trabalha ritmo, trabalha assim, melodia. A flauta doce precisa ter os alunos do PIPIT, né? Que faz parte também do projeto de extensão. Então, todo o trabalho, até então, enquanto coordenador, o que eu percebo é a música contribuindo para o desenvolvimento em outras áreas. Né? Não é aquela questão da preocupação de formar o músico, como você falou, né? Que tem que ter outro espaço, outra categoria. Né? Mas é a música enquanto processo, enquanto inserido na matriz, nesse desenvolvimento da criança em outras áreas também. Então, assim se dá, né, o trabalho até então na escola, como uma experiência nossa. Então, atendendo o pedido, você pode tocar uma música para nós e a gente toco. encerra a nossa atividade? Opa. Vou tentar tocar uma que eu não toco há algum tempo, tá? Vamos ver se sai.
Música